Shalom, shalom, amados, vamos para mais uma aula, uma dica na verdade, né? Você que chega, pega a Bíblia e diz assim, nossa, como eu vou ler, né? E alguém, que foi o meu caso, chegou um pastor na época e disse assim, com os olhos. Ele brincou, né? Claro. E ele chegou e disse, com os olhos, né? Então eu disse, não, claro, né? Mas qual o ponto de partida? E aí entra o que ele não falou, né? Que é o que eu vou mostrar aqui, né? Então, podemos ver aqui no quadro, né? Alguns detalhes de como podemos ver, né? Então, quando se tem um primeiro contato com a Bíblia, o que fazer, né? Então, a primeira coisa é você ler, né? Então, lendo, você vai ter o conhecimento padrão do que está lá, né? No livro. Aí vem para a segunda etapa, que a maioria não querem, estudar. Estudar é necessário porque você vai ter um aprofundamento maior, mas tem uns critérios para que você não erre, tem uns critériozinhos que é estudar qual foi o idioma em que a Bíblia foi escrita, certo? Então, nas faculdades de teologia, cursos teológicos, que você vê muita filosofia e pouco texto bíblico explicando, elas são faculdades de teologia grego-romanas, certo? Então elas vão mostrar filosofia grega, explicação filosófica, né? Então vamos aqui a algumas, né? Não estamos fazendo um estudo, literalmente é o que eles dizem nas apostilas, um estudo literal da Escritura, sim um estudo indutivo. Então, quando fala indução, quer dizer que ele não vai explicar texto com texto. A Bíblia vai, até eles dizem nas apostilas, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, para a Bíblia interpretar a Bíblia, você pega esse texto aqui e compara com esse. Esse explica esse. Estão entendendo como é? Então, esse texto aqui explica esse outro. E esse daqui complementa esse. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia, é isso, gente. Mas o que acontece? Eles dizem, não, é um estudo indutivo. A Bíblia dá a entender o que eu estou dizendo, né? Já a teologia judaica, ela vai seguir um método pardes. Então, ela tem o literal, ela tem o nível remes, que é um nível simbólico, tem o midrash, que é o drash, que é o associativo, você pega um texto com o outro, e tem o sod, que é o segredo que está ali, que você pode usar gemátria, Kabbalah, você pode usar. E a Kabbalah é um método de interpretação, não tem nada demais assim. Então, prestando atenção nisso, vocês vão ver que já tem achado arqueológico que a Bíblia não foi escrita, os manuscritos mais antigos não são os gregos, são os em hebraico. Então tem o hebraico, aí tem os gregos, né? E a cultura grega, que é o segundo tópico aqui. Se eu estou estudando a Bíblia, que povo é o povo da Bíblia? Qual é a cultura do povo da Bíblia, né? Mas aqui no ar, o idioma que ela foi escrita, se eu estou estudando a Bíblia em grego, como é que a cultura é judaica? Você está entendendo? Os apóstolos eram o quê? Judeus. Aí a pessoa diz, não, mas o manuscrito é grego. Então os gregos é da onde vem a mitologia grega, tá vendo aí? Então os gregos é da onde inventou deuses. Então tem uma passagem que Paulo inclusive diz isso, né? Ele vai dizer assim, vi um altar
ao qual dizia ao Deus desconhecido: vejo que vocês são religiosos. Né? Então Paulo está fazendo uma crítica, porque esse altar ao Deus desconhecido estava abandonado. Então Paulo está falando, não é isso daqui. Mas eu que prego. Eu estou pregando o eterno, que enviou o Messias. Então aí ele entra na mensagem. Mas vamos lá. Então teve, depois do hebraico e o idioma bíblico e o grego, teve o latim, né? Que é o latim, e finalmente o português. Da onde vem a palavra Vulgata Latina. Então teve uma época que só fazia-se as leituras em latim. E aí criou-se um monopólio, porque hoje você não vê ninguém mais falando latim. Mas na época se criou um monopólio. Só quem entende latim é que pode ler a Bíblia. Quem é que fazia isso? Né? Catolicismo romano, certo? Historicamente era quem fazia. O monopólio da interpretação bíblica. Só eu que interpreto, só eu que leio. Só tinha duas palavras basicamente, que em latim, em qualquer idioma, todo mundo sabe. Aleluia e amém. Só. Né? E do latim vem o português. Olha para a gente chegar. Então, em que idioma a Bíblia foi escrita? Ainda tem o aramaico, né? Então, o aramaico é hebraico, aramaico, para poder chegar ao grego. Né? Então, o que acontece? Vem aqui, né? A cultura da época. Bom, a cultura da época era judaica, né? Mas tinha romano ali e tinha os gregos ali. Então, um perto do outro. Então, vejam. Quem era o povo da Bíblia? Quem eram os apóstolos? Né? Judeus. Então, a cultura que você vai focar é a judaica. Mas a língua tem que ser o hebraico, o aramaico. Por quê? Porque vai ser justamente o que vai pegar. Só que quando você vai para os cursos grego, e aí é onde eu vou dizer. Por exemplo, quando você pega João, e nas Bíblias em português aparece, no princípio era o verbo, já está errado. Verbo não é a interpretação para logos. Então essas Bíblias estão erradas. Já começa o erro daí. A palavra seria palavra. No princípio era a palavra. Por que ele coloca verbo? Né? Então tem uma doutrina aí por trás para eles defenderem. E a palavra estava com Deus. Aí a palavra ali para Deus é theon, em grego. E a palavra era theos. Aí eles colocam na Bíblia em português toda Deus. A palavra é Deus, Então Yeshua é Deus. Né? Então a questão aí é de má interpretação. Porque theon e theos é o equivalente de Elohim. Olha aí como é. Então, continuando, a cultura da época, então, é a judaica. Então, qual é a lei da época? Qual é a lei da época? A lei da época é a lei de Moisés, mas tem outra lei na época. É a lei da tradição dos anciões. Vocês podem conferir em Mateus capítulo 15. Né? A tradição dos anciões. Capítulo 23 também vai falar sobre essas coisas, né? Tem também, em outras passagens, Yeshua dizendo, quando os rabinos disseram, seus discípulos não lavam as mãos quando quando vão comer, antes de comer, né? Por isso eles estão transgredindo a tradição dos anciões, em Mateus 15. Aí Yeshua disse, mas vocês transgridem uma coisa pior. Vocês transgridem a lei de Deus por causa da sua tradição. Então, qual era a lei da época? Era a lei de Deus, né? A lei que chama-se em hebraico de Torá, né?
Qual era a região que se passou os eventos ali? Jerusalém. Então, primeiramente, o evangelho foi dado a quem? Foi entregue para ser evangelizado, judeus. Né? Tinha gregos ali? Não. Ali era Jerusalém. Então, era mais judeus. Então, você vai ver fariseus, vocês vão ver saduceus, vocês vão ver muito disso. Né? Aí vem essa questão. Se eu tenho já o idioma da Bíblia, a cultura da Bíblia, a lei da época e a região da época, eu tenho que saber qual é o império dominante da época, certo? Que aí vai ser o Império Romano. Então, o Império Romano, ele estava dominando a época, né? Então, as leis que eram limitadoras da lei judaica era a lei romana. E a lei romana dizia: podem guardar sua fé, desde que vocês não façam revolta e paguem imposto, política, imposto a César. Então, César é um título. Então, para você ter esse primeiro contato com a Bíblia, você tem que ter essas noções, esses conceitos. Só que as traduções também, vou virar aqui um pouquinho, para vocês verem, as traduções, né? Aqui, ó, traduções da Bíblia, ela tem o hebraico, né? Como eu disse, faltou aqui o aramaico, né? Então, tem o hebraico, tem o aramaico, certo? Aqui embaixo, porque são irmãs, aramaico e grego. Então, quando diz eu sou em grego, no mesmo texto tem a tradução em hebraico e aramaico, mas primeiro ela foi escrita em hebraico. Aí veio o aramaico, que é a peshita, e em grego. Se disser qualquer coisa diferente dessas três primeiras, está errado. Então, por exemplo, eu sou, né? Você vai examinar. Eu sou, você leu em português. Corra para o hebraico, certo? Para o hebraico, para o aramaico e para o grego. Para você ver o que é que está escrito lá. Eu sou em hebraico é anihu. Anihu. Em aramaico, enaná. Enaná. E em grego, ego, eimi. Aí disser, pronto, então se disser essas palavras aqui, ele está dizendo que ele é o tetragrama? Não. Porque o arcanjo Gabriel fala isso. O centurião fala isso. Romano. Então não pode ser, essas palavras não podem ser tratadas como eu sou no sentido do tetragrama. Mas tem o tetragrama em grego, tem o tetragrama em aramaico e tem o tetragrama em hebraico. Hã? E eu não vou dizer. Deixa isso para outra oportunidade. Né? Latim foi a próxima. Né? E aqui, dessas três aqui primeiras, já perde a essência em grego em algumas palavras. Latim vai perder mais ainda a essência, porque o latim no ano de 1500 coloca o nome de Jesus, né? Que é em grego, Jesus. Ele vai colocar Jesus. Então foi aqui, ó. E lá no ano de 1500, com uma mudança do idioma, uma mudança nas regras do idioma, ou seja, foi mudança do idioma? Foi, mas o nome ficou um nome pagão. Virou um nome pagão. Então Jesus é pagão? É porque saiu do idioma hebraico, foi para o grego e veio para aqui, ó. Então, ficou desse sentido. Mas é a mesma pessoa? É, apesar que tem uns ditames que Yeshua nunca mandou
cancelar a lei. E o tal de Jesus mandou. Então, muitos judeus vão interpretar que são diferentes. Já eu, não. Mas por que eu digo tal de Jesus? Porque é o seguinte, é a sua pregação que está errada. Esse tal Jesus que mandou cancelar a lei não é o Jesus que eu sigo. Não é o Yeshua que, passando para o latim, vai dar Jesus. Certo? E aí ela perde mais a essência indo para o português. Só que em português perde muita essência. Por quê? Porque a palavra inferno é Sheol e Geena ao mesmo tempo. Perdeu a essência. Não é. Está errado. A palavra, por exemplo, para céu, eles colocam no singular. Céu não existe no singular. É céus, chamai. Né? A palavra proskuneu, em grego, né? Tem lehipalel, em hebraico, é prostrar-se de joelhos. Só. Certo? Esse é o sentido literal e histórico. Então, historicamente, proskuneu não é adorar. E aí fica a questão, como é que se adora alguém que é um ser humano? Mas a questão que aqui se levanta, será se Jesus mandou cancelar? Não mandou. Ele disse, Mateus 5, 17 ao 19. Aí quando vocês disserem que Jesus não mandou cancelar lei nenhuma, coisa nenhuma, aí sim vai ser comparado ao Yeshua. Mas enquanto tiver essa pregação preconceituosa com a lei, eles não vão enxergar, judeu nenhum vão enxergar Jesus como Yeshua. E eles vão dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu já expulsei espírito impuro em nome de Jesus, e eu já expulsei espírito impuro em nome de Yeshua. Então é a mesma pessoa. O espírito lá reconhece. Porque, preste bem atenção, se fosse pagão, eu não era para funcionar. Então vocês aí que trabalham em obra de libertação sabem, não era para funcionar. Então é só uma coisa para vocês entenderem que é sério interpretação de texto. E o Eterno vai cobrar de vocês se vocês interpretarem a Bíblia de forma errada. Amém? Shalom, shalom. Até a próxima.